Olá, eu sou o Paulo Valim. Vamos continuar com o nosso assunto de eletroquímica. Vamos falar de metais de sacrifício. Devido à importância da utilização do ferro, seja na indústria, nas construções, no nosso dia a dia, o ferro aqui, ele passa a ter um papel importante aqui na eletroquímica. Por quê? Vamos dar uma olhada aqui no potencial do ferro. O ferro aqui está reduzindo, recebe 2 elétrons, era mais 2, foi para 0, diminuiu. Se diminuiu, reduziu. Então esse é o potencial de redução. Ele é negativo para redução, ou seja, ele não gosta de reduzir. Ele prefere oxidar. E nós temos aqui a redução do oxigênio do ar. Ele está recebendo mais 2 elétrons aqui, transformando aqui na hidroxila, e o potencial é positivo, ou seja, ele vai gostar aqui de reduzir. Então, vamos formar aqui uma pilha. Então, nós temos o ferro que gosta de oxidar, então vamos botar ele para dar aqui, dar elétrons, virando aqui ferro aquoso, mais 2 elétrons. Invertir a equação, eu inverto o sinal do potencial, que agora será de redução, porque está aumentando, então está oxidando. Então vamos inverter aqui, 0,44 positivo. Agora nós temos a nossa reação ali, que vai continuar a mesma coisa. Mais H2O, mais 2 elétrons, dando 2HO, e o potencial continua a mesma coisa. Então aqui, eu venho, cancelo os 2 elétrons, pode passar a vara neles. Então vai ficar sólido, o ferro aqui sólido, metálico, reagindo com o oxigênio do ar, mais água, na verdade é o ar úmido, que acelera um pouco aí esse processo que a gente está estudando, formando aqui Fe2, Fe mais 2, vamos consertar aqui. E esse potencial aqui vai ser tem um de redução e um de oxidação. Basta eu adicionar, será 0,84 volts. Então, olha só, pessoal, o que está acontecendo? O que essas reações aqui, o que essa pilha está mostrando para a gente? Está mostrando que o ferro, naturalmente, espontaneamente, ele gosta de dar elétrons. E espontaneamente ele vai oxidar. Espontaneamente ele vai oxidar. Ele vai formar o que a gente chama de ferrugem. Ele vai enferrujar. Ele vai oxidar espontaneamente pelo oxigênio do ar. Ele vai ser oxidado pelo oxigênio do ar úmido. O ar úmido aumenta aqui essa corrosão. É uma reação lenta, mas que acontece. Nós podemos observar em cidades litorâneas, que nós vemos geladeiras, fogões, todos enferrujados, carros, tá certo? Porque o ferro, se ele ficar exposto, ele vai sofrer a ação aí do oxigênio, vai sofrer a ação aí da água, do ar úmido, e ele vai oxidar lentamente, correto? Então, olha só, o problema disso tudo é que a ferrugem que forma aqui na barra do ferro, ele é uma mistura aí de óxido, é uma combinação de óxido, uma mistura de hidróxido de ferro 2 e ferro 3, mas que não aderem à superfície. Ele forma um composto que é floculado, na forma de flocos. Então, se eu tiver uma barra de ferro aqui e esse ferro for oxidado, vem aqui o ar úmido, que é o O2 mais água, vem aqui e bate nessa barra. No que bate na barra, nesse ferro que está exposto, ele vai formar aqui um óxido de ferro, F2. Vamos representar aqui, o óxido de ferro 3. Ele vai formando e isso forma flocos. E ele fica quebradiço, isso é quebradiço. Então quebra esse aqui acaba saindo, expondo a barra a mais ação desse ar úmido. Então o ar úmido, essa corrosão do ferro vai acabando com o ferro,
vai destruindo, vai comendo aí todo o ferro, vai retirando o ferro. Então, isso torna perigoso. Se você tem um reservatório, por exemplo, num poço de gasolina, você tem um reservatório que é feito de ferro, vai corroer isso e vai vazar o combustível para os lençóis freáticos, por exemplo, vai contaminar o solo. Ou você tem estátua, você tem construção que é feita de ferro e vai corroer, pode comprometer aí a segurança. Tá certo? Então, o que a gente pode fazer para proteger o ferro? Então, meninos, vamos aprender a proteger o ferro. Isso é muito importante nos dias de hoje. Tem sempre que proteger o ferro. Então, uma proteção do ferro pode ser uma proteção mecânica. A proteção mecânica, né? Uma proteção mecânica, basta você impedir o contato do ferro com esse ar úmido, né? É como se fosse a camisinha do ferro aí. Você vai vestir nele alguma coisa. Vamos passar nele, por exemplo, uma graxa. Quando eu passo uma graxa, o que acontece? O ar úmido não consegue atravessar essa barreira. O ferro fica protegido. Então, quando você tem uma bicicleta, a corrente dela, você deixa ela sem graxa, o que acontece? Logo, logo ela não enferruja? Porque você tirou ali, ó, a proteção daquele ferro. Certo? Então, você pode jogar graxa, pode jogar tinta, né? Se você risca o carro, logo, logo aquela parte que você riscou, ela vai estar enferrujada. Tá certo? Você pode jogar verniz, tinta, graxa. Tudo isso aí são formas mecânicas de você proteger o ferro. Tá certo? Uma bem famosa, por exemplo, são nas latinhas de conserva. Nas latinhas de conserva, nós fazemos uma proteção de estanho, que é chamado de folha de Flandres. Nós temos aqui a superfície do ferro, nós revestimos aqui, ó, com estanho em amarelo. Então o ferro é em verde e revestimos aqui com estanho. Só que o potencial do estanho de oxidação é menor do que o do ferro. Não é verdade? Ó, se eu inverter, isso aqui está reduzindo. Ó, era mais 2, foi para 0. Diminuiu. Se diminuiu, reduziu. Se eu inverter, por oxidar, vai ficar mais 14. Enquanto o do ferro, olha só, quanto que é o do ferro? O do ferro, para oxidação, é mais 0,44. Ou seja, o oxigênio gosta mais de oxidar que o estanho. Ele gosta mais de oxidar do estanho. Então, se formar uma pilha entre o estanho e o ferro vai oxidar mais rápido ainda. Porque o ferro vai oxidar, como o estanho é mais fraco, o estanho vai ter que reduzir. Então, se eu amassar essa lata aqui, ó, se quebrar, amassar essa lata aqui, e o ferro entrar em contato com o estanho, o que vai acontecer? Vai acelerar esse processo de corrosão, consumindo todo o oxigênio aqui, ó, da lata. Se aumenta o consumo de oxigênio, o ambiente fica favorável para a proliferação de bactérias, como o botulismo. Então, por isso a importância de a gente olhar a lata, ver se ela não está amassada, não comprar lata amassada. Tá certo? Porque pode ser um pouco perigoso aí para nossa saúde. Então, nós vimos aí uma proteção mecânica. Agora nós podemos ter uma proteção eletroquímica para os nossos metais, certo? O que são chamados de metais de sacrifício. O que é um metal de sacrifício? Metal de sacrifício é um metal que está disposto, ó, para você ver, está disposto a dar a vida dele pelo ferro. Certo? Então vamos supor que vamos pegar um metal aqui, o magnésio, né? Magnésio, vamos escrever aqui o potencial de redução dele. O potencial de redução é o potencial que vai ser dado. Lembra que nós falamos? É o padrão. Então toda vez que você for pesquisar aí, você vai acabar achando de redução. O magnésio recebendo 2 elétrons, ele tem um potencial de redução aí, ó, negativo, de menos 237 volt. Ou seja, ó, era mais 2, foi para 0, diminuiu, se diminuiu, reduziu. Então, potencial de redução, tá reduzindo, recebendo elétrons, certo? Então, é negativo para redução. Então, ele não gosta de reduzir, ele gosta de dar, ele gosta de oxidar.
dar elétrons, certo? Então vamos inverter aqui, ó. Se eu inverter, ó, pra você ver um tanto que ele vai dar aqui, ó. Mais 2, 0, 2 elétrons. E um potencial de oxidação aqui, ó, bem positivo, bem considerável, mais 2,77 volt. Correto? Então, o magnésio, ele vai gostar aí de oxidar. E se eu pegar o ferro, o potencial do ferro é o quê? É mais 0,44 para a oxidação, não é verdade? Então, de redução, ó, que eu escrevi foi o de redução. Dá menos 44. Então, o de oxidação é mais 44. O que acontece, então, se eu fixar uma barra, uma placa de magnésio numa barra de ferro? Se eu fixar uma placa de magnésio na barra de ferro, o magnésio, ele oxida muito mais do que o ferro. Então, ele vai oxidar, obrigando o ferro a reduzir. Então, fazendo isso, ele vai salvar a pele aqui do ferro. Porque toda vez eu tenho uma barra aqui, ó, uma barra de ferro, e eu coloquei uma placa de magnésio, certo? Toda vez que esse ferro aqui sonhar em oxidar, o magnésio vai lá, virou aqui o ferro mais 2, oxidou, virou ferro mais 2. O magnésio vai lá, enfia 2 elétrons nele, e ele volta a ser o ferro 0. Então, toda vez que o ferro mais 2 aqui quiser oxidar, o magnésio vai lá e vai jogar elétron nele, e ele vai voltar a ser o ferro 0, impedindo que o ferro oxide, impedindo a corrosão do ferro. Então, vai formar uma pilha aqui. Vamos ver? Ó, já está balangado. Eu tenho 2 elétrons antes, 2 elétrons depois, passo a vara nele, e vai sobrar o que aqui? Ó? O magnésio 0, mais o ferro 2+, certo? Mais o ferro 2+, dando aí o magnésio 2+, mais o ferro 0. Certo? Então, quem que vai oxidar no lugar do ferro? O magnésio, o metal de sacrifício. Então, qualquer metal que você pegar que goste de oxidar mais do que o ferro, vai servir como um metal de sacrifício. Certinho? Então, isso foi a nossa aula de metal de sacrifício. E se a gente lembrar, para a gente finalizar aqui, um pouquinho, na nossa primeira aula, quando nós falamos dos metais, eu falei para vocês que alguns metais como o ouro, a platina, nem sofrem esse tipo de corrosão, né? Fica muito tempo exposto ao ar úmido. Eles não são tão reativos assim. Mas já o ferro, o alumínio, o zinco, eles já são um pouco mais reativos. Só que o alumínio, ele perde o brilho. Por exemplo, se você pegar aí a prata, o alumínio você que usa, você vai ver que com o tempo ela vai escurecendo. Mas a oxidação do alumínio é um pouco diferente da do ferro. Ela não é tão radical como a do ferro. Por exemplo, se eu tiver uma barra aqui de alumínio e o ar úmido tiver contato com essa barra de alumínio, vai oxidar a barra. Só que vai formar aqui, ó, o óxido de alumínio. Diferentemente do óxido de ferro, né, que nós vimos aqui atrás, ó, o óxido de ferro, quando ele é exposto ao ar úmido, ele forma o óxido de ferro que é em flocos, ele é quebradiço e vai expondo mais ainda o ferro. No caso do alumínio, vai formar o óxido de alumínio, só que o óxido de alumínio ele não é quebradiço. Ele fica fixo aqui na superfície do alumínio, formando como uma proteção. Então, uma vez que o alumínio oxidou, esse óxido de alumínio ele serve como uma proteção do próprio alumínio. O ar úmido agora vai bater no alumínio que já está oxidado. Então, a diferença é essa. O alumínio ele não perde parte dele nesse processo de oxidação como o ferro perde. Ok, galera? Então, essa foi a nossa aula de metais de sacrifício, de eletroquímica, fechando aí essa parte de pilha. E continue nos acompanhando, ok? Acesse o nosso canal no YouTube, siga-nos no Twitter, correto? E deixe seu comentário, deixe aí a sua avaliação sobre os vídeos, ok? Um grande abraço. Tchau, tchau.